Olá, povo de Deus, 17º domingo do tempo comum, 25 de julho de 2021, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E para você que me acompanha pelo YouTube, não se esqueça de inscrever-se e dar um like. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Reis 4, 42, 44, Efésios 4, de 1 a 6 e João 6, de 1 a 15. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Xalissa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Os dois livros dos reis, como os de Samuel, formavam uma só obra na Bíblia hebraica. Portanto, Reis são continuação imediata dos livros de Samuel. No conjunto, 4 livros, 2 de Samuel, 2 de Reis, temos algo de suma importância para a história de Israel: o nascimento do Estado e, paralelamente, o da escola profética, com Elias e Eliseu. Desde o começo fica claro que somente o Estado não dá conta de ser fiel à aliança feita com Deus. É preciso que haja sentinelas permanentes para vigiarem a fidelidade ou não à aliança. Eliseu, que recebeu de Elias um pedaço do seu manto, assume a profecia depois do arrebatamento de Elias, e sobre ele o povo colecionou inúmeras histórias extraordinárias de sucesso no seu ministério profético. Hoje temos essa façanha espetacular de saciar a fome de 100 pessoas com apenas 20 pães e ainda recolher sobras. Um paralelo direto com o evangelho de hoje. Efésios 4, de 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Quando o Papa Francisco diz que a unidade supera todo conflito, foi inspirado em textos como este da carta aos Efésios. Pois Paulo não desconhece as divergências que havia na comunidade, tanto que recomenda que se suportem uns aos outros, no amor, mas que a unidade entre os cristãos é uma marca indelével. A unidade é apresentada como vínculo da paz. Diz o Papa Francisco: o conflito não pode ser ignorado ou dissimulado, deve ser aceito. Mas, se ficarmos encurralados nele, perdemos a perspectiva, os horizontes reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada. Quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade profunda da realidade. Cristo é o reconciliador absoluto. Do que era dividido, ele fez uma unidade. João 6, de 1 a 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes.
Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, e levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Bom, melhor que o Filipe, que pelo menos André procura uma solução. E Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. E vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir a este mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. O nosso texto de hoje traz algumas particularidades importantes para o nosso agir cristão. Jesus, a exemplo de Eliseu, vai também saciar a fome de aproximadamente 5.000 homens, e também vai sobrar. Frente à fome do povo, podemos pensar: se eu tivesse o poder de Jesus, também faria num passe de mágica aparecer tanta comida que acabaria com essa miséria. Esse é o pensamento que acomoda as melhores consciências. E se, em vez disso, pensarmos que Jesus partiu do que realmente existia, isto é, um pouco de pão, um pouco de peixe, e ensinou o povo a partilhar o que tinha trazido para o lanche individual. E assim deu para todo mundo e sobrou. Na verdade, o texto quer nos ensinar a prática da partilha. Pensemos no mundo. Há riqueza suficiente para que ninguém viva na miséria. Mas por que há miséria? Por que 1 bilhão de pessoas no mundo vive em condições subhumanas? O primeiro homem a fazer um passeio no espaço em abril deste ano, o senhor Denis Tito, gastou 25 milhões de dólares. Dá para imaginar tudo o que se poderia fazer com essa quantia? Há pães e peixes suficientes para todos. O problema está na falta de partilha. Um outro ponto interessante do texto de hoje é a fuga de Jesus quando quiseram fazer-lhe rei. Hoje muitos grupos vivem gritando: rei, 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 Cristo é nosso rei. Porém, não era essa a perspectiva de Jesus. Com Pilatos ele disse: meu reino não é deste mundo. Porém, quando esses grupos que gritam o fazem, não se referem a esse reino de Deus, que é de justiça, de paz, fraternidade, mas simplesmente para exaltar o Cristo da glória, uma vez que esses grupos não desenvolvem uma cristologia ascendente, que vem de baixo, uma vez que não relevam o Jesus histórico, o homem de Nazaré, que soube ver a fome do povo e aí fez a partilha acontecer. Mas quando quiseram fazer dele um rei,
virou as costas e foi sozinho para o monte. E nossa narrativa de hoje nos lembra a última ceia com os mesmos gestos de Jesus. Tomou os pães, deu graças e os distribuiu e fez o mesmo com os peixes. Enquanto a lógica dos discípulos era do mercado, por isso Jesus os provoca onde vamos comprar pão para que eles possam comer, e que Filipe responde, mas nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. A solução, porém, passa por outra lógica, a da partilha. Eucaristia é partilha. Dela não se participa sem ter em conta a fome do povo. Sintamos-nos desafiados a partilhar e não a buscar soluções mágicas para a nossa falta de sensibilidade com tantos que passam fome. Feliz Dia dos Avós e dos Idosos. Um beijo no seu coração.